Fala, firmeiros e firmeiras, beleza? Esse é o podcast Lá na Firma e esse é o quadro Se Liga. O quadro Se Liga, geralmente a gente escolhe um tema central e bate um papo sobre esse tema central. Hoje a Estela está comigo, beleza? É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Vocês devem me conhecer do outro quadro que é o Filosofirma, que eu sou presente lá, na verdade. É isso, a Estela geralmente está lá no Filosofirma. Hoje ela está aqui no quadro Se Liga também. Bora lá, eu queria aproveitar e trazer um comentário de uma pessoa que escreveu para a gente no LinkedIn. Eu achei muito legal o tema e falei, por que não levar esse tema, então, para o quadro Se Liga? Ela escreve o seguinte: Ei, Caio, meu perrengue é relacionado com maternidade. Eu saí de licença e quando voltei havia perdido minha posição na empresa. Ouvi do meu gestor a seguinte frase: te coloquei numa área mais fácil, porque agora você tem filho e não vai conseguir se dedicar 100% para o trabalho. Ela colocou várias caras de palhaço e escreveu: rimos muito. Fiquei nessa área até chegar um novo gerente e ver que o meu lugar não era ali. Absurdo, né? Um abraço. Então ela envia esse relato que demonstra que o líder dela, ao voltar, né, quando ela voltou da licença maternidade, mudou ela de posição com a crença de que ela não conseguiria dar conta do trabalho que ela tinha antes de ser mãe. E aí eu queria abrir esse debate aqui com a Estela, que está grávida, por sinal. Em breve nossa filhinha vai nascer aí, a Felipa. Para escutar a Estela primeiro, o que você acha disso? Eu acho muita coisa sobre esse relato. Eu não consigo achar uma coisa só. Então, bora lá. Primeiro que eu acho que o gestor, ele deveria achar que ele está muito nas boas intenções de falar, agora eu vou dar um trabalho mais, entre muitas aspas, né, mais fácil para uma pessoa, porque daí ela vai poder se dedicar para o filho. Então, olha como eu sou bacanão, não sei o quê. Talvez ela faça até um post no LinkedIn me agradecendo, né? E, por outro lado, talvez ele não teve essa sensibilidade de entender com essa pessoa se ela se sentia confortável ou não em mudar de posição, né? Porque eu acho que dá muito a sensação para a mulher que está voltando de que eu não sou mais necessária na antiga posição que eu era antes também, né? Porque eu acho que isso pode ser olhado de duas perspectivas, né? A primeira, como o gestor talvez acha que está fazendo um grande favor para essa pessoa, e a segunda, a visão da pessoa que, poxa, talvez isso não foi muito legal. Eu gostava da minha antiga posição e eu sei que eu vou dar conta, que eu voltei, que, né, isso não tem nada a ver o fator de eu ter, né, sido mãe e tudo isso. Então, primeiro, eu acho que pode ter duas interpretações aí. Segundo, que eu acho que é uma grande questão ainda nas empresas, a questão da maternidade, a questão da licença maternidade, é algo que precisa evoluir muito ainda, esse debate, essa discussão, e acho que as práticas mesmo das companhias, né? Porque as companhias, no Brasil, ainda tem empresa que acha que é um benefício muito grande o pai ter 30 dias de licença paternidade, como se isso fosse incrível, sendo que aqui na Espanha, em alguns países já da Europa, a licença maternidade é igual, tanto para o homem como para a mulher, né? Que aqui são 4 meses, tanto para a mulher quanto para o homem, para que justamente não tenha essa discriminação no mercado de trabalho. Aí, claro, existem algumas críticas em relação a ser igual, porque não é totalmente igual, a mãe é a que gera, a mãe é a que amamenta, e a mãe tem uma demanda que envolve o corpo dela, que é maior que a do pai. Uma demanda, né, que envolve o corpo dela, e ela também tem um período de recuperação. Exato. Então, igualar também tem suas questões, mas digamos que no mercado de trabalho, igualar para as empresas é justamente tratar igual o homem e a mulher quando os dois, né, são responsáveis por ter gerado um filho, ter gerado uma criança. Então, isso acho que no Brasil precisa evoluir muito com as companhias. Não é um benefício legal 30 dias de licença paternidade, isso é muito pouco. Isso não é o suficiente para que as mulheres tenham realmente um tratamento de igualdade, né, digamos, no mercado de trabalho. E esse não tratamento de igualdade, que é o que acontece, gera essas questões a mulher foi demitida depois que voltou da licença maternidade. Quantos casos a gente vê de absurdo, né? Ou realocam a pessoa, ou a posição deixa de existir, então, como se a pessoa não fosse importante para aquela companhia, como que se o que ela fizesse antes de sair da licença maternidade não fosse tão importante, né? No caso dela, ela teve um downgrade, né? Exato. De função. É mais fácil. Então, agora eu deixo mais fácil para você, porque você não vai poder se dedicar 100% ao trabalho. Quem disse isso? Quem tem que dizer isso é a própria pessoa. E tem muitas mulheres que falam que elas desenvolvem outras competências durante a experiência de maternidade que também são aplicadas no dia a dia do trabalho, nas rotinas do trabalho, ou seja,
Esse gestor, ele não parou nem para refletir sobre isso. Eu acho que faltou essa questão de... Talvez ele achou que estava atuando aí com muita empatia, mas zero conversar com a pessoa e entender qual que era a nova realidade dela e como ela via essa volta ao trabalho e a posição dela e o que ela poderia fazer. E isso é muito importante, assim, da liderança dos gestores perguntarem, não saírem tomando decisões precipitadas e avisando, comunicando as pessoas. Se essa era uma preocupação genuína dele, ele poderia ter voltado para ela e falado assim, olha, você volta daqui a uma semana, daqui a 2 semanas, a gente está revendo as atividades, se organizando nos projetos. Como é que você enxerga esse retorno? Suas atividades ainda fazem sentido? Tem algo que te preocupa? Abre um espaço para escuta, né? Muitas vezes a pessoa não escuta. Sim, não entende qual que é a realidade daquela pessoa de acordo com o ponto de vista dela, e não o meu. Talvez ele ficasse contente de voltar pensando no lugar dela de uma posição que não exigisse 100%, não sei, mas... Enfim, pensando que ele tem boa intenção, né? Porque ele também, a gente pode pensar que ele não tinha boa intenção e que ele realmente aí foi muito cruel com essa mudança. Exatamente. E aí falando sobre esse tema maternidade, mercado de trabalho, por que eu falo que é uma questão ainda que né, a gente precisa pensar e evoluir como mercado de trabalho, né, como um todo. A gente fala muito para recursos humanos aqui, o nosso público tem, né, bastante gente de RH. Eu acho que essa questão de políticas de igualdade é algo que as empresas realmente precisam olhar com carinho e ouvir o público alvo, né? Perguntar para as mães, para as mulheres, qual seria a melhor política, para os pais também, fazer algo um pouco mais cocriado. E eu não isento a parte do governo de participar disso. Isso que eu comentei da Espanha veio primeiro como uma iniciativa pública para que as empresas privadas se adaptassem. Então, acho que tem uma parcela aí de responsabilidade também do sistema público, de políticas públicas que apoiem a maternidade, e isso reflete no mercado de trabalho. Só que, como a gente fala de pacote de benefícios também, muitas vezes pode estar na mão da empresa, assim, fornecer coisas que hoje a iniciativa pública não oferece, né? E agora, a gente estava pensando, né, nesse comentário que chegou para a gente discutir aqui o tema maternidade, retorno ao trabalho diante dessa situação, e a Estela também explorou aqui alguns temas relacionados a isso. E eu estava refletindo como se preparar, né? Muitas vezes a gente fala, poxa, é papel do gestor também ligar, falar, olha, você está voltando e tal, como é que você enxerga esse retorno, como é que você está e tudo mais. E também pode ser interessante as mulheres se prepararem para esse retorno também, no sentido de fazer essa chamada ou ligar para o gestor e falar, olha, retorno daqui a uma semana, 2 semanas, tem algo que eu devo me preocupar, como é que está o contexto da empresa, para ela se preparar. Porque eu entendo também que é um período que ele é longo de licença e que no dinamismo das organizações muitas coisas devem mudar e muitas coisas devem mudar naquela área. Então, para que não seja muitas vezes também uma surpresa desagradável, que não deveria ser, para ela se preparar antes do retorno, pode ser uma dica boa, uma semaninha antes, entrar em contato com a liderança, com a empresa, para bater um papo aberto, né? Poderia, porque quando a gente vai começar numa nova companhia, né, a gente tem o processo de entrevista, tem todo o processo de onboarding. Por que não pensar nesse processo de retomada de trabalho, né, de maternidade, como algo realmente um plano, né, para você retomar? Por que não retomar aos poucos também, para que você possa ir se adaptando à sua vida, né, ao trabalho? Eu sou super a favor disso. Acho que até mesmo nas creches, né, a gente vê que tem um período de adaptação da criança, né? Estamos que ela vendo vai agora. Aos poucos. Exatamente, ela vai algumas horas e aí ela vai incrementando essas horas. Por que não pensar em um plano de retorno para que seja mais flexível, de políticas realmente, né, mais flexíveis, para que a mulher consiga ter esse retorno mais fácil, porque também não é simples você voltar ao trabalho, deixar o bebê ou com alguém de responsabilidade ou numa creche e tal. Então, tipo, tem uma questão mais humana aí por trás, que não envolve só, né, trabalhar e pensar em produtividade e tal. Acho que tem uma questão humana que é legal as empresas pensarem. E eu digo até porque a gente tem falado muito sobre experiência do colaborador, o famoso Employee Experience, né? E quando a gente fala de experiência do colaborador, a gente fala do ciclo de vida do trabalhador na empresa. Então, desde o momento que o trabalhador entra, se desenvolve na carreira, cresce, muda de área, enfim, todo o ciclo de vida aí do colaborador. Mas não dá para desassociar o ciclo de vida do colaborador ao ciclo de vida do ser humano, né? Então, aí a gente vai ter falecimento, a gente vai ter doença, a gente vai ter
licença maternidade, licença paternidade, férias. Então, muitas vezes eu converso com vários RHs, né? Eles estão olhando o ciclo de vida do firmeiro e da firmeira, do trabalhador, mas muitas vezes não considerando o que acontece, entre aspas, fora das paredes das firmas. E é importante que as empresas e a área de gestão de pessoas impulsione isso e discuta mais esses temas que vão além das paredes, porque é aí, de fato, que você mostra também o cuidado que você tem com seus colaboradores e provavelmente os seus colaboradores vão querer ficar mais na empresa, vão produzir melhor, vão estar mais felizes e todo mundo ganha. Então, acho que do comentário que surgiu aqui, e que eu acho que pode minimizar, uma dica boa é essa, né, dela ligar, talvez fazer essa sondagem aí uma semana antes. Claro que isso é esperado da liderança também, então é importante que a liderança tenha essa proatividade de fazer. E por parte da área de gestão de pessoas e da liderança, criar o sistema, tanto para a parte de saída, de organização de atividades, para a parte do retorno, do acolhimento. É importante entender que essa mulher que volta, ela volta com algumas ansiedades, a rotina dela mudou demais. Então, qual é o papel da empresa de fazer com que esse retorno seja um pouco mais tranquilo, seja um pouco mais suave nesse sentido? E pensar nesse plano de igualdade também. É uma das coisas que aqui na Espanha é obrigatório, todas as empresas precisam mostrar o plano de igualdade e as políticas precisam ser realmente iguais, né? Tanto para homem quanto para mulher. E aí fala muito sobre a flexibilização do trabalho, não só nesse momento de paternidade ou maternidade, sim, em outras fases da vida, mas que super importante pensar na maternidade, na paternidade também, olhar para a licença paternidade, entender de que forma a igualdade de gênero ela vai vir também quando a gente pensa na paternidade, não só na maternidade, para que não recair só na mulher toda essa responsabilidade. Acho que é super importante pensar nos dois também, para que a gente de fato tenha igualdade de gênero nas organizações. São discussões importantes, né? Às vezes a empresa está ali levantando uma bandeira de diversidade, igualdade, e no final do dia, o que toca as pessoas, né? O que chega nas pessoas, o que muda a rotina das pessoas de verdade no dia a dia, né? Eu entendo que sempre haverá uma camada grande de conscientização sobre os temas até a gente chegar num plano de ação. Mas esse caminho não pode ser tão longo, né? Às vezes demora demais. Então, queria agradecer a confiança da pessoa que nos enviou esse comentário falando sobre essa experiência de ter voltado da maternidade, ter tido aí um downgrade de função, né, de ter compartilhado com a gente, porque abriu aqui diálogos interessantes para a gente pensar esse tema de outras perspectivas também e provocar vocês, a liderança, e provocar o mercado também a pensar nesse tema, porque esse é o nosso compromisso. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do quadro do Se Liga, ele é mais rapidinho mesmo, e a gente vai sempre mesclando aqui os quadros. Temos o Perrengues Corporativos, Filosofirma e muitas vezes entrevistas com gente fera que está aí no mercado de trabalho. Beleza? Brigadão por acompanhar. Best regards.